Dói ser ridicularizado por quem você só queria que te aceitasse. Talvez essa seja a dor mais silenciosa de todas. Não é o tapa, não é o grito, é o desprezo, é o riso maldoso no corredor, é o apelido que gruda como uma ferida aberta, é a sensação de que, por mais que você tente, nunca será suficiente. Essa mesma dor atravessou os séculos e atingiu em cheio o coração de um homem que muitos acham que não poderia sofrer como nós, mas ele sofreu. Em Jerusalém, no frio cortante de uma madrugada carregada de injustiça, Jesus de Nazaré conheceu a crueldade humana em sua forma mais perversa. O pátio do pretório estava repleto de soldados. Eles não viam Jesus como alguém. Para eles, era só mais um condenado. Mas diferente dos outros, Jesus não implorava, não gritava, não ameaçava. Seu silêncio incomodava. Era um silêncio de quem sabe quem é, mesmo quando o mundo inteiro tenta dizer o contrário. Arrancaram suas vestes, colocaram uma capa púrpura sobre seus ombros feridos, um deboche da realeza, trançaram uma coroa feita de espinhos e cravaram-na em sua cabeça. Bateram com um caniço, cuspiram em seu rosto, riram, zombaram, diziam, "Salve, Rei dos Judeus", enquanto gargalhavam cruelmente. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, um homem de dores, que sabia o que era padecer. Essa não é apenas uma profecia, é um retrato vívido de alguém que foi vítima do bullying mais extremo da história. Jesus foi ferido no corpo, mas também no coração, traído pelos amigos, rejeitado por seu povo, zombado por aqueles que deveriam proteger a justiça. E por quê? Porque ele era diferente, porque falava de amor num mundo de ódio, porque tocava os intocáveis, porque não se encaixava nos moldes da religião nem do poder. E agora, voltamos para você. Você que talvez tenha sido humilhado por não seguir a moda, por ser calado, por ser gentil num mundo agressivo, por crer em algo que os outros zombam. Talvez tenha ouvido, você é fraco, você é estranho, você nunca vai conseguir. Mas ouça isso, você não está sozinho. O que Jesus passou naquele pátio não foi um acidente, foi uma escolha. Ele decidiu entrar na dor humana. Ele decidiu sentir o peso da rejeição, não apenas para salvar, mas para entender. Ele foi o excluído para que você soubesse que seu valor não depende da aceitação dos outros. Pense nisso. Quantas vezes você já se anulou para ser aceito? Quantas vezes tentou mudar quem você é só para não ouvir risadas? E ainda assim, o vazio ficou. O bullying não rouba apenas a paz. Ele tenta roubar a identidade. Mas Jesus, naquele dia, manteve firme a sua. Ele não reagiu com violência, não caiu na armadilha do ódio. Seu silêncio não era fraqueza, era resistência, era amor. Mesmo sangrando, ele permaneceu. Mesmo zombado, ele não se rendeu. E esse exemplo tem poder até hoje. A verdade é, ninguém tem o direito de definir quem você é. A zombaria dos outros diz mais sobre eles do que sobre você. O riso deles não anula sua dignidade. A rejeição deles não diminui seu valor. Jesus mostrou isso. Ele sofreu o bullying e venceu. E é por isso que essa história ainda importa. Porque quando você sente que ninguém entende, ele entende. Quando você pensa que ninguém passou por isso, ele passou. Quando você se sente fraco, ele já foi chamado de fraco e transformou o mundo. Existem feridas que não sangram por fora, mas ardem por dentro como fogo sem controle. O bullying tem esse poder. Ele ataca silenciosamente, cresce sem pedir permissão e muitas vezes destrói a imagem que temos de nós mesmos. Jesus, o Filho do Deus vivo, foi exposto à zombaria pública não como um mártir acidental, mas como um exemplo profundo de resistência e propósito. E quanto mais o humilhavam, mais ele mostrava o que significa não se deixar definir pelo ódio alheio. No pretório, os soldados continuavam a zombaria. Pegaram o caniço e o colocaram em sua mão como se fosse um cetro. Dobram os joelhos diante dele, fingindo reverência, riem alto, batem palmas, como em um espetáculo cruel. O olhar de Jesus, porém, permanece sereno, não por ausência de dor, mas por presença de propósito. A cada golpe, a alma humana geme, porque essa cena se repete todos os dias. Quando alguém é exposto, atacado, excluído, essa cena se repete. E aquele que vê tudo em silêncio, Jesus diz, eu já estive aí, e aqui está uma verdade que pode mudar a forma como você lida com o bullying. Você não precisa vencer o ódio com mais ódio. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Foi isso que Jesus fez, e é isso que transforma. Sim,
O bullying fere, mas a resposta ao bullying não precisa ser destrutiva, pode ser uma reconstrução. E tudo começa aqui, com identidade. Jesus foi rejeitado, mas sabia quem era. Ele foi chamado de mentiroso, de herege, mas nunca deixou que esses rótulos entrassem em sua alma, porque ele conhecia a voz que o chamou de filho, ele conhecia o Pai. E você? Você conhece a sua origem? Você sabe quem te chamou para existir? Você foi criado por um Deus que não erra. Seu valor não depende da opinião dos outros. Quando o mundo disser que você não é nada, lembre-se de que o Salvador do mundo ouviu o mesmo, e mesmo assim continuou. Mas sobreviver ao bullying não é só resistir, é transformar a dor em força. Jesus não apenas sofreu, ele transformou a cruz em redenção, o escárnio em salvação, a dor em esperança. Essa transformação está ao seu alcance. Ela começa quando você para de se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a dizer: o que posso fazer com essa dor? O bullying tenta isolar, mas você não precisa enfrentar isso sozinho. Naquela madrugada, até os discípulos haviam fugido. Jesus estava só, mas ele sabia que aquela solidão fazia parte de algo maior. Ele suportou para que você não tivesse que suportar sozinho. Hoje, há pessoas que podem caminhar com você, amigos, mentores, psicólogos, comunidades de fé. Você não precisa calar. Você não precisa fingir que está tudo bem. Falar é um ato de coragem. Pedir ajuda não é fraqueza, é força. Quando Jesus caiu, Simão Cireneu foi chamado para ajudá-lo a carregar a cruz. E se até o Filho de Deus teve alguém para compartilhar o peso, por que você teria que carregar tudo sozinho? Aqui vai um exercício para o seu coração. Pegue um papel e escreva tudo o que já disseram sobre você, de ruim, de cruel. Leia em voz alta. E depois, com toda a força da verdade, diga: isso não me define. Você pode ter sido chamado de fraco, de inútil, de estranho, de incapaz. Mas o Criador te chama de amado, de escolhido, de valioso. Você não é o que o bullying diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. A cruz se ergueu contra o céu de Jerusalém como um grito silencioso. Não havia mais zombarias, apenas o eco da dor. O corpo de Jesus, pendurado entre o céu e a terra, já não carregava apenas o peso da madeira, carregava o peso do desprezo, da injustiça, da zombaria, do abandono humano. Mas naquele silêncio angustiante, algo sagrado estava nascendo. Enquanto o mundo ria e julgava, Jesus estava redimindo. Enquanto a multidão achava que o havia vencido, ele estava vencendo o inferno. E aqui está o ponto mais extraordinário. O bullying não foi o fim da história. O que parecia derrota era, na verdade, o princípio da glória. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. O desprezado pelos homens foi exaltado por Deus. O zombado ressuscitou em glória. E com isso, ele provou para todo aquele que já foi humilhado que a dor não é sua identidade, a rejeição não é sua sentença, o bullying não define seu valor. A história de Jesus é mais do que um drama sagrado, é um roteiro de redenção pessoal para cada pessoa que já foi alvo de zombaria. Quando zombaram dele, zombaram também da ideia de que o amor é mais forte que o ódio. E Jesus provou, com o sangue, com o silêncio, com a cruz e com a ressurreição, que o amor vence. Essa é a virada que você precisa crer para a sua vida. Você pode transformar sua dor em missão. Já pensou que tudo o que você passou, por mais injusto que tenha sido, pode servir para fortalecer outros? Você pode ser o amigo que você não teve, a palavra que você nunca ouviu, o abraço que você desejou. Quando você decide não deixar que o bullying destrua sua identidade, você abre uma porta de cura para si e para muitos. Jesus não ressuscitou só para vencer a morte. Ele ressuscitou para transformar você. E agora vem o convite mais importante deste vídeo. Já zombaram de você por crer em Deus? Por ser diferente? Por ser você? Escreva nos comentários. Compartilhe sua história. Talvez ela salve alguém. Aqui, neste espaço, ninguém será ridicularizado. Aqui, suas palavras terão valor. Aqui, suas lágrimas serão respeitadas. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações. Aqui, nós construímos uma comunidade onde a dor encontra propósito e a fé encontra voz. Você não precisa fingir, não precisa vencer tudo sozinho, não precisa esconder suas cicatrizes. Jesus entende, ele esteve lá, e agora ele caminha com você, de humilhado a exaltado, de zombado a vencedor. E você, vai deixar o bullying definir seu fim? Ou vai deixar Deus escrever um novo começo?